Queridos, caiu a internet, tivemos que gravar a primeira parte, espero que tenha sido salvo essa primeira parte. Vou dar continuidade aonde eu estava falando. Então vamos dar continuidade. Espero que não chegou ninguém ainda. Então vamos lá. Então vamos continuar. Caiu e estamos voltando agora. Então eu estava falando que uma criança, quando ela nasce, criança, num contexto como um todo, físico, psíquico, espiritual, como cada um de nós nascemos, adamicamente falando, ela nasce nessas condições que nós falamos, cega espiritualmente, sem o conhecimento de Deus, afastada de Deus, num mundo onde que predomina o mal, a escravidão, o sofrimento. Então a criança ela vai crescendo, e estava falando que exatamente isso, a criança vai crescendo, vai amadurecendo, e o começo da sua vida é pura imaginação. Ela imagina uma xícara, comidinha na xícara que não tem nada, uma xícara com bebida que está quente, mas que na realidade não tem nada. Mas ela vai imaginando as bonecas, brincando, carrinho. Ela viaja naquele mundo que ela está aprendendo a conhecer, de criar imagem e criar ações específicas da imagem, que vai formando a sua personalidade. Aí ela vai crescendo. E falei que Paulo tinha falado que ele deixou de ser criança e vai passando a ser adulto. Então, esse contexto mais imaginativo vai dando lugar ao que nós chamamos um entendimento racional, da razão. Por isso que ela vai para a escola, como Jesus foi, aprendeu a ler, escrever, tudo mais. Mas ele também teve um desenvolvimento espiritual juntamente, porque ele tinha um entendimento espiritual das coisas já pequeno. Aos 12 anos ele falou, estou cuidando das coisas do Pai. Então a mente, o pensamento do jovem passa a dar atenção mais ao visual. Então a criança começa a se apegar, tendo as imagens que vêm, e ela brinca com essas imagens, ela se alegra com um bichinho de pelúcia, desde que seja macio, gostoso, ela abraça. Então ela vai tendo essa inter-relação e ela vai construindo a sua personalidade e um mundo que vai gerando dentro dela as imagens, os pensamentos que formam realmente depois a ação dessas imagens, que vão tornando nela como se fosse uma realidade, com sentimentos e também com vontade para expressar isso. O que acontece é que elas passam a dar mais atenção à criança, às coisas físicas, no que elas pegam, no que elas têm. Então, elas não dão valor por aquilo que elas já têm. Elas querem ter sempre mais. Se você der 10 presentes e aparecer uma caixa nova, ela larga os 10 para pegar o novo. Porque o novo não sabe o que tem. Então tem muita gente que dá para a criança coisa que ela tem que pôr numa água para estourar, sair alguma coisa de dentro, abrir uma caixinha, porque é uma surpresa. É exatamente isso que é o tal da imaginação. O que será que tem lá dentro? Então a criança vai sempre buscando esse negócio porque ela vive muito o que nós chamamos o natural. Mas ela tem que aprender que esse natural tem uma relação com o sobrenatural. E aí que a pessoa precisa compreender isso. Então veja bem, algumas pensam que as coisas existem no mundo real. Mas na realidade, você vai perceber que outras têm essas coisas dentro de si. Elas começam a pensar para si. E não mais ter consciência de si, mas para si. Então elas querem cada vez mais e se tornam os seus desejos insatisfeitos e insaciáveis. Constantemente elas querem mais. Então eu tenho um carro, eu quero 2, se tem 2 eu quero 4, e elas vão ficando escravas para conseguir todas essas coisas. Você imagina entrando num mundo chamado virtual, em que até o dinheiro se torna virtual e que as coisas se tornam virtuais, e a gente vai percebendo que perto da loucura o ser humano vai ficando. Então a gente percebendo que esse contexto, sem a comunhão com Deus, o homem vai cada vez mais se distanciando, embora a tecnologia seja muito boa. Não estou criticando a tecnologia. O homem não consegue entender e compreender a eternidade que foi colocada no seu coração. Eclesiastes 3:11 diz Deus que ele colocou a eternidade no coração, e o homem não compreendendo, ele quer o eterno. Mas ele fica preso na sua imaginação com sofismas de pensamentos, num contexto que ele cria no seu coração coisas de desejos, de carências, de faltas, porque ele vai imaginando o que ele não tem e esquece do que ele já recebeu. Por isso, então a imaginação é como um sonho. Você fica sonhando
E a pessoa precisa cair na real. Não tente interpretar os sonhos. Não tente interpretar as imagens que vêm e que te levam você a pensar as coisas. Não tente interpretar isso, querido. Porque é uma coisa muito pessoal. É individual esse contexto. Tem gente que fala assim, queda de dente significa isso. Sonhar com cobra é aquilo. Pensou nisso. Não, não é. O pensamento vem, porque formam as imagens. Mas muitas vezes essas imagens são de carências interiores, tanto para sonho, como para viver a realidade que nós estamos. Então, não tente interpretá-las. Nem procura ver quanto que significam essas coisas que você está tendo como imagem que vem para formar os teus pensamentos. Não, mas quando vem isso, eu vou te ensinar uma coisa que é muito importante. Vê o que elas provocam em você. O que elas provocam, essas imagens? Provocam medo. Você pode ver que criança vai alcançando uma idade e começa a falar, estou com medo. Mas quem disse? Não, estou com medo. As imagens que ela está construindo são imagens que, num lugar escuro, eu não estou vendo mais as coisas reais que eu estava encontrando apoio. Não tem mais luz. É escuro. Gera medo. Por quê? Porque eles não têm ainda a maturidade do temor de Deus. O temor de Deus é quanto Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que foge ao entendimento humano, porque só podemos entender esse amor pela fé. Nós não podemos entender esse amor intelectivo, racional, como eu falei. Então nós temos que entender o que provocam essas imagens, essas imaginações que vêm, que vão gerar o pensamento, que vão gerar sentimentos e que depois vão gerar o quê? Ações. Então eu vou propor 4 coisas para vocês. Quando vêm essas imagens, vou propor 4 coisas para vocês. Primeiro, aquiete e escute o teu coração, o que você já ouviu do que Deus disse para você. Quantas vezes Deus disse, eu te amo. Quando ninguém mais te ama, eu continuo te amando. Se ninguém te amar, nem teu pai, nem tua mãe, eu continuo te amando. Eu sou aquele que te formei e te amo. E por isso que eu vim te resgatar, porque eu te amo. Deus está falando o quanto Ele ama, não só dando a criação para o homem, mas tentando resgatar esse homem dessa criação paralela que o homem construiu, para voltar a depender dele. Simples, humilde, tendo que experiências com Deus, de fé, criando na sua memória, não lembranças e recordações, mas não só boas, mas acontece que tem as ruins. Por isso você vai encontrar um profeta dizendo, quero trazer a memória, que onde estão aonde? Lá no espírito, memória é espírito. Enquanto o cérebro nós temos a informação, que passam as imagens para formar os pensamentos na mente que está na alma, lá no espírito tem a memória, que registra tudo isso, como se alguém estivesse escrevendo lá. Aí o profeta diz, quero trazer a memória que pode me dar esperança. Então a esperança está onde? No espírito. Nesse mundo que está sobrenatural, sobre o natural. E que Deus é aquele que falou, eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Então traga isso para te dar esperança. Mas não traga da memória lembranças e recorda as ações, porque muitas vezes elas não são boas. E o que mais vem são isso, porque são sedimentados de uma maneira mais funda e desagradável com os sentimentos, que é um elemento que bloqueia, como nós falamos, o fluxo da vida, como nós já falamos. Então, aquiete-se. Escuta, ouça o que o Espírito Santo fala para o teu espírito e o que o teu espírito fala para a tua alma, para dar entendimento e compreensão das coisas físicas, leis naturais, físicas, e também da lei espiritual, que é o amor. Então, outra coisa, desligue o que você tem de senso crítico. Desligue, pelo amor de Deus, desligue o contexto crítico. Determina, muitas vezes, o que é certo, errado. Santo e não santo. O que é verdadeiro, o que é falso. Ele falou, tira isso. Mas veja a realidade do que Deus disse. Isso é santo, é justo e é bom. Não busque direitos. Muitas vezes quando você está buscando direitos, você está buscando juízo para você. Porque o direito é nada mais do que a iniquidade, que o pecado que já foi tirado do homem, ela aparece agora porque você acha que você tem direito. Direito neste mundo que não te pertence. Nada aqui te pertence. Nós administramos isso com Deus.
E vamos voltar para prestar conta. Por isso que termina Isaías 61, Jesus dizendo, depois que eu fizer essa obra, ele parou. Ele falou, no fim, eu vou julgar os vivos e os mortos. É isso que Jesus falou, eu fui preparado para no final fazer isso. Todo mundo vai ter que passar e prestar conta que ele fez com essa vida. Então ele veio para mostrar essa realidade. Então, outra coisa, abra mão de controlar a vida e julgar a partir do que você está vendo, percebendo. Viva a vida, expressa pensamentos bons e o amor. Então isso é fundamental. Registre, quando vem esse contexto da imagem, registre ela para saber se ela, na realidade, está te provocando. O que ela está te provocando, não o que ela está te dizendo. Desde sonho até o contexto real. Vê a imagem, muito bem. O que ela está querendo dizer? Às vezes alguma coisa está dentro de você, carências suas, desejos, vontade, falta, necessidade. Aí vem, você vai criando situações e vai gerando pensamentos e fazendo com que haja até inimigos. E esses inimigos vão gerando medo em você. O perfeito amor lança fora o medo. Não interpreta as imagens, nem os sonhos. E sim, quando Deus revela os sonhos, como Daniel, aí ele falou, há um Deus que revela todas as coisas, porque ele expressa o que é real e o que é espiritual. Então, não fique num contexto de procurar alguma coisa assim, então, o que significa isso? Não é o que significa o que isso fez com que provocasse em mim alguma coisa. E domine esses pensamentos, que cabe a você dominar. É o que ele falou para quando estava o Caim querendo matar o Abel, Deus apareceu para ele, porque Deus sempre fala com a gente. Fala na nossa consciência, fala assim, olha Caim, o teu semblante descaiu, eu acho que você vai aprontar com o teu irmão. Aí o que aconteceu? Imediatamente ele mudou. Ele falou, não, eu não vou mais fazer isso. Deus avisou. Ele falou, não, eu vou continuar com o meu intento, não quero nem saber. Então, o que veio de aviso, ele não levou em conta. E o que aconteceu? Ele acabou concretizando. E Deus aí falou para ele, eu te avisei. Então agora eu tenho que perguntar para você, onde está o teu irmão? Aí ele falou assim, eu sou o tutor do meu irmão? Aí ele falou, tá bom, então agora eu vou falar mais claro com você. O que você fez com o teu irmão? Aí ele falou, agora eu vou fugir de Deus. Tá vendo? Deus está procurando com amor fazer com que ele seja reconciliado, que nem o filho mais velho com o mais novo da parábola. Mas as pessoas não entendem esse amor. As ideias são individualistas, queridos. Cada cabeça tem um mundo. São autossuficientes. As pessoas criam achando que essa é a verdade delas. E a verdade universal delas. E elas põem a sua verdade e morrem por essas verdades. E com o pensamento lógico-racional, aparecem vozes dentro da pessoa que diz, é certo, mata ou morre por isso. Na realidade, devia estar numa voz interior, tendo uma autoridade, não violenta, não cruel, mas entendendo o que está acontecendo quanto ao pensamento que vai gerar sentimento e a alma vai expressar com vontade. Então, em cultura, que há uma repressão muito grande do ser, você vai encontrar vozes negativas, opressoras, que até deprimem. E em contrapartida, você vai encontrar vozes que vêm imagens, num lugar onde tem a clã, onde vive uma comunidade em que a voz é positiva dentro da pessoa. E a pessoa faz o quê? Essa alucinação gera o que nós chamamos de alucinação. E faz o quê? Ela vai contra a própria vida. Ela faz guerra santa. Ela se dá para matar um irmão. Ela mata o irmão dizendo que essa é a verdade. E pela verdade, mata. Mas não morre. Só mata. Isso acontece, são vozes interiores e a gente sabe quem está agindo nessas vozes. Não só, às vezes, pelo mal. Às vezes são informações equivocadas que o homem recebe. Em todos os sentidos. E ele cria imagens que não que quiseram dar, mas ele que cria. Dependendo das carências, das necessidades que ele tem, enquanto está desenvolvendo a sua personalidade. Tudo se relaciona como você vê. Então a pergunta agora, eu já vou fechando, diz, com que olhos você está vendo? Você está vendo só com os olhos físicos? Só essas coisas naturais?
Ou você consegue enxergar, como Eliseu falou para Deus, abre os olhos desse menino que não está vendo um mundo espiritual à nossa volta. Aí abriu os olhos, ele viu extraordinariamente algo acontecendo. E ao mesmo tempo falou, cega esses que estão aqui, que vieram atrás de mim. E cegou, mas eles continuaram seguindo o profeta. Como é que está seguindo? Fisicamente só. Mas o coração deles, o entendimento e a compreensão do que estava acontecendo foi cegada. Por isso Jesus veio abrir os olhos dos cegos. Nós somos cegos de nascença. Por isso ele curou um cego de nascença, para mostrar uma realidade para nós, que ele é o Filho de Deus, que ele veio fazer aqui algo que o homem não consegue fazer. Ele vem curar uma pessoa, restaurando não só o contexto físico, mas também o espiritual, para ela poder ver. Está vendo bem? Você ainda precisa de óculos? Alguém precisa pôr um óculos para você enxergar? Ou Jesus abriu já os teus olhos para você ter a visão? E a pergunta é, que visão? A que Deus proporcionou para você viver sob o sobrenatural que é Ele, sob o seu amor, entendendo pela fé que Ele é o Criador e que você, junto com Ele, interdependente, faz acontecer a vida. Sendo o homem a imagem e a semelhança de Deus, querido, sem Deus, ele passa a criar, como eu já falei, imagens naturais. E ele acaba ficando preso a essas imagens naturais. E ele acaba agora, não tendo Deus, formando deuses. Aí você vai entender por que começa esse Deus que é sobrenatural virar extraordinário. Você vai ver deuses em várias culturas o mais diferente possível. De aberrações, de uniões de animais com seres humanos, de vários animais, animais carregando os animais, sendo admirados, devotos. Porque o que é um devoto? Um devoto não é aquele que adora. O devoto é aquele que dá devoção, devoação. Eu devo uma ação para ele para receber alguma coisa em troca. Então ele tem uma expectativa. O adorador não tem expectativa de receber. Ele adora pelo que Deus é. E ele, tendo comunhão com Deus, ele expressa o que Deus é, porque ele está agora numa condição de expressá-lo, porque esse Deus está nele. É isso que Deus está falando. Então vou voltar ao nascimento de Jesus para ir fechando. O nascimento de Jesus, o Cristo, é o verbo de Deus que veio estar conosco. Ele veio ressignificar a vida do homem nesse mundo que Deus criou, de natureza maravilhosa, mas que o homem criou um mundo paralelo que ficou cativo e preso. Então ele veio restaurar o que aqui? Ele mesmo fala, eis que é chegado o reino de Deus. Ele não veio trazer uma religião, não é um outro pensamento, um outro Deus. Não, ele falou, eu sou aquele que criou todas as coisas, eu vim restabelecer isso e vim mostrar como eu sou espírito, vocês não conseguem enxergar em espírito, nem imaginar. Eu vim na forma humana para vocês entenderem como que a gente tem que ser na forma sobrenatural. E é isso que ele veio fazer. Ele veio trazer o reino de Deus, isto é, o sobrenatural sobre o material, o natural, em obediência, em simplicidade e humildade, sendo um veículo da glória dele. Que o fluxo da vida passe por essa criação que ele fez, voltando a restabelecer isso. Então, olhando para o nascimento de Jesus e crendo na revelação de Deus, o homem revela... Voltou, caiu, mas vamos voltar de novo. Então está falando que olhando para o nascimento de Jesus e crendo na revelação de Deus, o homem passa a entender pela fé e não pela parte intelectiva da razão na alma. Ele passa a entender no seu coração, tendo a revelação do Espírito, como nós já falamos, que vai falar para a nossa alma, por meio da revelação que o Espírito Santo de Deus fez. Como que ele fala ao Espírito do homem? Como ele proporciona essa fé? Por isso que, pela fé, é que a gente vai entender as coisas reveladas de Deus. Então, a fé é a maneira que agrada a Deus. Por isso que Jesus, ele é o autor e é o consumador da fé. E Abrão foi o pai da fé para um povo exclusivo de Deus. E agora Jesus veio para ser aquele que revelou Deus a todos os povos. E a vinda de Jesus agora, ele vem para fazer o quê? Ele vem para julgar aqueles que rejeitaram o conhecimento da revelação de Deus, que veio de uma maneira tal que o homem não entende. Só pode entender Deus de que maneira?
Pela fé. Pronto. Então Ana, Maria, José, Simeão, presta bem atenção, irmão, deixa Deus trabalhar. Simeão pegou um menino, pequenininho, Jesus no colo, ele ficou lá no templo. E o Espírito Santo, veja, natural, recebendo do sobrenatural, tinha revelado para ele, ó, você não vai morrer antes de ver o Salvador. Ele ficou esperando. Quando ele pegou o menino Jesus no colo, ele não tinha feito nada, ninguém sabia quem, ele pegou no colo assim, ele falou assim, Deus, olha o sobrenatural, pela fé, entendendo pela fé, ele pegou aquele menininho e falou, Deus, pode levar o teu servo, eu vi a tua salvação. Tinha gente esperando o Salvador, Maria esperava o Salvador, ela falou com um anjo assim normal, já tinha casado, mas estava esperando para acontecer as festas do casamento. Aí aparece um anjo e falou, Maria, você é bem-aventurada, você foi agraciada por Deus. Falou, nossa, que coisa difícil de entender. O que você está falando, ô Gabriel? Não estou entendendo. Aí ele explica, o Altíssimo vai vir aqui, você vai ter um filho, você vai pôr o nome nele de Jesus, e vai ser o filho do Altíssimo. Ela falou, mas como? Eu não entendo esse negócio, não. Tá vendo? Ela pensou no entendimento da razão, na alma dela, como ela via as coisas. Eu não entendo, como que pode ser isso? Eu não conheço homem nenhum. Ela falou, vai vir o Espírito Santo e vai te cobrir com a sombra. E aquele ente que vai nascer de você, ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Ele vai vir. Aí o que ela fala? Depois de explicado, porque todo o entendimento, quando você tem uma imagem, para você ter um entendimento, você precisa de uma explicação. Ele explicou, ela, como já era serva, falou, eis a serva do Senhor. Ela já entendia o sobrenatural, seja feito segundo a tua palavra. E tudo aconteceu. Isso é uma coisa que é sobrenatural, não tem nada extraordinário. Milagre não é extraordinário. Nada é isso, porque ele depende do entendimento da fé. Mas tem uma relação com a imagem que você faz daquilo que você está recebendo. Por isso que todas as promessas de Deus são sim e amém. Não tem um não para Deus, é sim e amém, é o que a gente faz. Mas você vai encontrar não só Maria, mas José também é uma pessoa que relutou um pouco, como judeu, como que eu vou fazer, a mulher grávida, eu não estou entendendo isso aqui, eu nem encontrei com essa menina, ela falou assim, não, mas é assim, está revelado assim. O anjo falou com ele, ele aceitou, fé. Entendimento pela fé. Que os mundos foram criados, entendimento pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Jesus, o próprio Deus, o verbo, a palavra que é Cristo, que falou e fez o mundo e todas as coisas, ele falou, eu sou a essência desse contexto da fé. Eu sou o autor e ele veio agora e falou, agora eu consumo, eu sou o consumador da fé. Você vê Maria, José, Simeão, tantos outros judeus esperavam, e o que é interessante, Ana, que estava lá, também falou a grandeza desse menino. E não é só isso. Aqueles que esperavam a vinda do Cristo se alegraram. Os pastores receberam visita de anjos. Mas o que é mais interessante em Mateus, que vê Jesus como rei, aparecem os reis que vêm do Oriente. Os reis que vêm do Oriente, é interessante, veio da onde? De um grupo desse que vem da Babilônia. Israel, queridos, esteve durante 70 anos escravo, cativeiro lá em Babilônia. Esses reis devem ter encontrado alguma coisa escrita ou alguma coisa falada, vamos dizer assim, uma página rasgada assim, dos oráculos de Deus, estava na mão deles. Eles pegaram e leram lá que a estrela que nasceria, que era uma revelação que estava escrito, que teve um ponto só, escrito num dos profetas. Eles olharam e falaram assim, não, vai nascer o rei dos judeus, vai nascer o salvador do mundo. De repente, esse que tinha uma página da Bíblia, não tinha os oráculos de Deus, vieram, gastaram um bom tempo para chegar, e quando chegaram, Jesus já devia ter alguns mesezinhos, já estava numa casa em Belém, não estava na manjedoura como os pastores. E olha que coisa incrível, eles vieram para adorar. Eles foram aonde? Foram no lugar onde o Herodes estava. Ué, vai nascer o rei dos judeus? Onde que nasce um rei? Falei, vai nascer num palácio. Aí falou, onde que é o palácio aqui do rei? Falei, é o Herodes. Eles foram lá, bateram lá. E aí, ô Herodes, eu vim aqui visitar o menino. Trouxemos incenso, mirra, ouro, para dar para esse menino aqui. Viemos adorá-lo. Aí o rei turbou o coração dele. Como adorar? Aqui não nasceu ninguém. Ó, faz o seguinte, vamos
inquirir acuradamente aonde que vai nascer esse menino. Foram nas escrituras, eles tinham os oráculos, foram lá olhar, vai nascer em Belém. Acho que é para Belém. Quando vocês encontrarem, o Herodes falou, vocês me avisam. E por divina revelação, depois que encontraram, levaram os presentes para Jesus, adoraram, diz que, movidos pelo Espírito Santo, pessoas que não tinham os oráculos de Deus, os desigrejados, vamos chamar assim, só sabiam uma página, assim, uma página. Estavam adorando Jesus. E os que tinham a Bíblia inteira, os oráculos de Deus lá, não estavam entendendo nada. E ainda Herodes faz o quê? Sabendo onde Jesus estava, falou, mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque ele inquiriu o tempo em que nasceu e que viram a estrela nascendo, mata toda criança de 2 anos para baixo. E houve uma mortandade. Então vê que Cristo, desde que ele nasceu, ele está sendo perseguido para ser morto por aqueles que têm os oráculos de Deus. Então nós vamos perceber uma coisa que é interessante. O que nós tiramos dessa experiência que nos traz imagens, que nos faz pensar? Hoje nós temos os oráculos de Deus, e muitos que têm os oráculos de Deus